Olá, meu nome é João Batista e esse é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre, que tem a finalidade de expor as Escrituras como ela é. Sendo assim, sempre devemos rogar ao Senhor Jesus Cristo que nos conceda o real entendimento das Escrituras, bem como das cartas dos apóstolos, para entender, praticar e anunciar aos santos, pois bem-aventurado e santo são todos aqueles que anunciam todas as justiças do Senhor, pois estes se vestirão de linho finíssimo, conforme está escrito no livro do Apocalipse, para que toda a igreja de Cristo na terra entenda e pratique a sã doutrina, da qual nos desviamos por ensinamentos de homens que constituíram igrejas com o nome placas, com doutrinas segundo suas placas, cujo centro não é Cristo, mas suas placas. Todavia, disse o Senhor Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E porque a verdade de Deus permanece para sempre, e Ele mesmo que é a verdade, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a cabeça da igreja, vestirá a noiva com a plenitude da sua palavra, isto é, pela sua vontade. Toda a sua igreja na terra entenderá a sua voz, e os efeitos e doutrinas de homens cairão por terra. E os justos permanecerão na sã doutrina, e por ela sofrerão, como está escrito, quem lê entenda, e naqueles dias o justo viverá da fé. Olá, meu nome é João Batista, hoje é 6 de agosto de 2022 e o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre apresenta mais um vídeo para a edificação da igreja. E o título é O Verdadeiro Culto a Deus, a Ordem do Culto e os hinos que glorificam a Deus e também os hinos que não glorificam a Deus. Fique conosco até o final e compartilhe com mais pessoas. E, se possível, se inscrevam nesse canal e deixe seu comentário. Muito obrigado. Vamos à introdução. No vídeo de hoje, vamos mostrar como deve ser o verdadeiro culto a Deus, quando nos reunimos com a finalidade de cultuar a Deus. Pois o que vemos atualmente em muitas igrejas, denominações, não é um culto a Deus, é sim entretenimento para atrair pessoas e convertê-las em fonte de renda, lucro, dízimos, ofertas, para sustentarem seu orgulho e ganância, e enriquecê-los à custa da fé. E a fé que pregam não é como diz o que está escrito, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé genuína para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho da salvação, e não para o sustento e prosperidade dos gananciosos. Como está escrito no livro de 2 Pedro 2:1 em diante, e também foram entre vós manifestos os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o evangelho que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, e com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E na atualidade podemos destacar que a ganância é extrema, e por isso os chamados líderes, pastores, presidentes de igrejas têm salários exorbitantes. E para permanecerem assim, modificaram o verdadeiro culto a Deus e criaram o culto do entretenimento. Vejamos a seguir como deve ser o verdadeiro culto a Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 26, 39, está escrito: a necessidade de ordem no culto. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver quem interprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. E agora, vamos refletir à luz da Bíblia e respeitando os contextos, como dizem teólogos, eruditos e líderes religiosos, os quais distorcem o texto e o contexto simultaneamente ao seu bel prazer, para sustentarem seu orgulho e ganância. E como observamos logo no início da carta, foi dito: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, ou seja, quando nos reunimos para cultuar a Deus, Ele é louvado, cultuado pela manifestação dos dons espirituais, dada a cada um conforme
à medida da fé. Primeiro devemos entender que a Igreja de Cristo não são os templos religiosos, os quais atualmente estão espalhados em todo o mundo, como denominações, ministérios, com diferentes doutrinas, tendo se afastado da doutrina dada por Jesus aos apóstolos. E essas denominações fracas usam por padrão a conhecida doutrina dos usos e costumes. E muitos, em comum acordo, se gloriam não fazendo caso da sã doutrina, porque entendem que usos e costumes é a verdadeira doutrina e ponto. Antes de seguirmos, vejamos o texto a seguir. Repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Está escrito no livro de Timóteos 3, 10, 4, 22. E continuando a falar sobre a ordem no culto, no qual é relatado a manifestação dos dons no culto a Deus, e assim destacamos o início da carta de Paulo aos Coríntios 14, 26, 39. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, salmo? Pois bem, atualmente o que vemos nas igrejas ou templos religiosos, vamos destacar pontos contraditórios ao verdadeiro culto, como exara os textos bíblicos. Primeiro, atualmente o que vemos nas igrejas, templos, são shows gospel, apresentações de cantores e até cobrando por suas apresentações, e às vezes valores exorbitantes. E a respeito dos shows gospel, apresentações de cantores, uma pergunta eu faço: faz parte da ordem no culto, onde Deus é louvado pela manifestação dos dons espirituais, seguindo a ordem no culto e todo o contexto apresentado por Paulo? Vejam as desculpas que não convencem. Aos que amam a verdade, e principalmente em redes sociais, onde alguns estão preocupados com seguidores, like, comentários e inscritos, e desprezando por tais motivos a verdade, Deus. Primeira desculpa: se pelo menos os shows gospel, apresentações de cantores, fosse cobrado um valor justo, abaixo, para que igrejas, ministérios pequenos possam ter esses artistas em suas igrejas. Como assim? Igrejas pequenas? Na verdade vos digo, uma só é a Igreja de Cristo na terra. E quem vos ensinou a dividir o corpo de Cristo em fragmentos, quando foi dito para que sejam um, assim como o Pai e o Filho são um? E como também está escrito, um só entendimento e uma só fé. E finalizando a primeira desculpa dos shows gospel,
apresentações de cantores, ainda que fosse de graça, não faz parte do verdadeiro culto, cujo centro é Cristo e não o homem. Segundo, os referidos aos gospel, apresentações de cantores, além de não fazer parte do verdadeiro culto a Deus, muitas letras de hinos não exaltam a Cristo. E será mostrado no conteúdo completo do vídeo. Exemplo dos hinos cujas letras glorificam a Deus e supostos hinos que não glorificam a Deus. Por isso, é importante, após essa introdução, aos seguidores de plataforma que não foi possível postar o vídeo completo, acesse o link que estará disponível. E continuando sobre a ordem no culto, ainda vamos destacar apresentações individuais que não fazem parte do verdadeiro culto, tais como a apresentação do grupo das senhoras não faz parte do verdadeiro culto, pois não está relatado entre os dons espirituais. É uma invenção humana. A apresentação do grupo dos varões não está relatado entre os dons espirituais. É uma invenção humana. A apresentação do grupo das crianças não faz parte do verdadeiro culto, pois não está relatado entre os dons espirituais. É uma invenção humana. Enfim, no culto verdadeiro não existe apresentações separadas. É a manifestação dos dons espirituais e ponto. Terceiro, pregadores que cobram para pregar. Isso dispensa comentários, pois está escrito: pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. Ora, se é dado, por que cobram? Resposta: porque vendem até o que não receberam. Pois se tivessem recebido o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, o mesmo Espírito que o deu, este também dá o entendimento que o dom não se vende. E porque também não receberam, vendem até o que não tem, porque os tais pregam em suas chamadas exposição da palavra de Deus sobre prosperidade, curas, bênçãos materiais, a saber, não é a verdadeira manifestação do dom, como está escrito: pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. Ora, essa manifestação se trata de coisas espirituais para a edificação do corpo de Cristo, a igreja invisível, e não se trata de particularidades materiais. E por fim, a parte que contém muita controvérsia: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar. Desculpas para não observar essa ordem expressa de Paulo.
Primeira desculpa. Trata-se de aspecto cultural. Repetindo, aspecto cultural, e não é para a nossa cultura atual. Em momento algum, Paulo está tratando de aspecto cultural, e sim, dos dons espirituais e a ordem no culto. E ainda acrescento, qual é a cultura do Altíssimo Deus? A que cultura ele está ligado? Ora, conta hipocrisia a desculpa do aspecto cultural. Por isso o Espírito diz expressamente às igrejas que só a verdade permanecerá na igreja de Cristo. Segunda desculpa, se a mulher não pode pregar, ensinar no culto a Deus, por que canta? Pois tem hinos que é uma pregação. Quem disse que os hinos devem conter pregação? Ou falar em segunda pessoa, como vai ser explicado no conteúdo completo do vídeo? A letra do louvor, hino, deve conter palavras a Deus e para Deus. Exemplo: grande tu és, meu Deus, e bendito seja o teu nome por todas as tuas obras. E devemos observar no primeiro exemplo que o verbo está em primeira pessoa, ou seja, no exemplo anterior. E assim é um modelo de louvor a Deus a seguirmos. Pois letras que centralizam o homem e sustentam ser uma pregação. Exemplos: não posso viver sem você, meu irmão. Não há louvor, não centraliza a Cristo. Vejam outro exemplo: ó pecador, a voz do Senhor, ouve. Não está correto. Mas, então não posso falar da cruz de Cristo em um hino a Deus? Sim, mas não se trata, propriamente dito, de uma pregação em segunda pessoa. E vejam os exemplos a seguir. Cânticos que não centralizam a Cristo, cânticos contra a palavra de Deus, cânticos com parte da letra errada. Vejam um exemplo de o trecho de uma música que nem merece o título de hino, e sim de uma música horrenda e qualquer. E assim diz: fogo no diabo da cabeça aos pés, quem dá fogo santo é Jesus de Nazaré. Agora faço uma pergunta: este é um hino que o Deus Todo-Poderoso é digno de ouvir? Essas palavras não glorificam a Ele, e é contra a palavra de Deus, pois está escrito: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Livro de Judas 1. E ainda colocam
o nome santo do Senhor Jesus em uma letra deplorável dessa e chamam de louvor a Deus e corinho de avivamento? Acordai, 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 igreja. Esta letra deplorável não louva a Deus e é contra a sua palavra, conforme vimos. E não é corinho de avivamento, e sim de destruição. E não há avivamento, senão pela verdade. E além de não cantarmos essa letra deplorável, seja retirado da verdadeira igreja de Cristo expressões como: queima ele, Jesus, sai dessa vida e te mando para o inferno. E mesmo com essa letra, fogo no diabo da cabeça aos pés. Quem vos ensinou a ir além do que está escrito? Veja o que Jesus disse, Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ou seja, para expulsar os demônios, basta o nome de Jesus, e as expressões mostradas aqui devem ser retiradas da verdadeira Igreja de Cristo. E a seguir, vejamos o título de um hino avulso, com partes da letra errada. Título: Jesus Nazareno. Vejamos a parte errada. Vejam a estrofe do hino com a parte da letra errada. Lhe deram vinagre. Jesus recusou, sofrendo a agonia da morte e da dor. Onde o autor dessa letra encontrou que Jesus recusou o vinagre? Jesus bebeu o vinagre, como está escrito, livro de João 19, 28 e 30. Relata: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embebedaram de vinagre em uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, Jesus bebeu o vinagre e expirou. Veja, o que Jesus recusou, não bebeu. Em Mateus 27, 34, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Ou seja, o que Jesus recusou, não bebeu, foi o vinagre misturado com fel. E no verso 48, confirma-se que Jesus bebeu o vinagre. Veja, e logo um deles correu, tomou uma esponja e embebedou em vinagre, e pondo a boca em uma cana, dava-lhe de beber. Portanto, é errado cantar ou dizer que Jesus recusou o vinagre, pois é contra o texto bíblico. Vejamos o que está escrito: que fareis? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios 14, 15. E com respeito a esse cântico, o entendimento é esse: Jesus bebeu o vinagre e não recusou a beber. E vejamos
outros modelos de hinos que não glorificam a Deus e com parte da letra errada. Cântico avulso. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Que essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás. Se o seu coração é igual ao meu, dai-me a mão, e meu irmão serás. Observação: esse cântico não centraliza Cristo, fala do próprio ego, e as palavras dos hinos de louvor a Deus, Cristo, conforme já mostramos, são cantadas em primeira e terceira pessoa do plural, onde nós, nos cultos, reuniões, cantamos hinos de louvor a Deus, e, portanto, letras que falam com outras pessoas e não a Deus, não o glorificam. Ora, não sejamos tardios para entender a verdade. Vejam a definição da palavra louvor. Louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo, ou seja, alguma coisa. Exaltar é a ação de alguém ou de uma divindade. O uso da palavra louvor pode ser empregado em frases que representam situações de glória, o orgulho ao se cumprir e realizar determinada tarefa ou ação. E assim podemos ver, até pela definição da palavra louvor, que esse exemplo de cântico, visitante, seja bem-vindo, é para o homem e não para Deus. E seguimos mostrando mais cânticos que não louvam a Deus, e com a letra ou parte da letra errada. Vejamos mais um modelo de hino com parte da letra errada. Hino, saudosa lembrança da harpa cristã, com a parte errada. Ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar. Pois ele foi para o céu, e em breve vem me buscar. Ora, que saudade temos de Sião, se não lembramos ou conhecemos nada de lá? Vou dar um exemplo bem simples, para depois nos calarmos e não colocarmos desculpas para contradizer a verdade. Se nunca fomos para o Japão, como vamos ter saudade do Japão se não o conhecemos? Se a resposta for a fé, para contrapor a verdade, digo que essa não é fé de forma alguma pura em Cristo, que por sua vez não contradiz a verdade, e assim está escrito: nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Hino, Formosa Jerusalém, da harpa cristã, com parte da letra errada. Diz assim: haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Este é errado, e assim está escrito em Apocalipse 21, 24. E as nações que se salvarem darão a sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. E as suas portas não fecharão de dia, porque ali
não haverá noite. Ou seja, na Nova Jerusalém não haverá noite, e não é aceito nem a desculpa do sentido figurado, pois para Deus não devemos cantar com entendimento. Não é assim que está escrito? Cantar também com entendimento? E não no sentido figurado. E então, o correto nessa estrofe, nessa parte, se formos cantar, fica: e o cordeiro com sua esposa para sempre resplandecerá. A seguir, exemplos de hinos no Novo Testamento cujas letras louvam a Deus, e esses modelos devem ser seguidos. Vejam. E agora vejamos modelos de hinos no Novo Testamento que devem ser seguidos e não centralizam o homem. E o centro é Cristo. Romanos 8, 31, 39. Tradução: Almeida Revista e Corrigida. Cântico de vitória a Deus. Deus é por nós. Está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, os quais está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos vai separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, e a ele, pois, glória eternamente. Amém. A seguir, definições de hinos que falam da cruz de Cristo, da salvação, do perdão, da misericórdia e do amor de Deus, e do seu poder. Os exemplos que serão dados não se trata de pregação, mas de louvor a Deus. Acorda, Igreja do Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho, assim como está escrito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 16. Ou seja, vai e fala, e não vai
e canta cada coisa no seu lugar. Os cânticos de louvor a Deus devem conter palavras que exaltam a sua glória, e ponto. E nas reuniões culto a Deus, a palavra a ser pregada é essa, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. 1 Coríntios 12, 8. Ou seja, não é essa palavra que muitos pregadores pregam em igrejas, denominações, e alguns até cobram em suas pregações, e falam de coisas materiais, tais como cura, prosperidades, viagens e até casamentos. Sabendo isso, quem fala pelo dom da palavra, da ciência e sabedoria, fala de coisas espirituais e não de coisas materiais. E seguimos com mais exemplos. E agora vejamos os hinos que falam da cruz de Cristo, cantados em primeira e terceira pessoa do plural, os quais glorificam a Deus e são diferentes dos ditos hinos de pregação, cantados em segunda pessoa. Exemplo: ó pecador, vem sem demora ao Salvador, vem já, descanso te dará. Está errado. As palavras dos cânticos de louvor a Deus devem ser a Deus e para Deus. E assim está escrito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ou seja, Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho e não cantar o Evangelho. E os apóstolos pregavam de cidade em cidade, como Jesus ensinou, e devemos seguir o exemplo dos tais. Esse exemplo, então, não posso cantar um hino que fala da cruz de Cristo? Sim. Vejam os exemplos a seguir. E agora vejamos dois exemplos de cânticos que falam da cruz de Cristo, em primeira e terceira pessoa do plural. Alvo mais que a neve, bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. Hino, muito além do nosso entendimento. Diz assim: muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. E assim, esses dois exemplos dados de hinos que falam da cruz de Cristo são cantados em primeira e terceira pessoa do plural, e as palavras são a Deus e para Deus, e o glorificam, falando do poder, amor, salvação em Cristo. Portanto, esses exemplos não se trata de uma pregação, e sim louvor a Deus com entendimento. E para finalizar este vídeo, devemos saber que, infelizmente, os cânticos que não glorificam a Deus, de cantores
que visam o próprio ego, lucro, fama, continuarão vendendo milhões de discos e enganando milhões de almas, mas não enganando a Cristo, os quais darão conta, mesmo com a alegação que estão evangelizando com a música, pois a Deus ninguém engana. E por fim, fujamos do culto, do entretenimento, o falso culto ao homem e não a Deus, e não cantemos mais essas letras que não o louvam e ainda são contra a sua palavra. Devemos seguir o que está escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo e santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1:3. O canal A Verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos. Compartilhe este vídeo com mais pessoas. Se possível, se inscrevam neste canal. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.